Você já acordou e teve a sensação de que tudo ao seu redor estava contra você, como se cada detalhe da sua vida fosse uma ameaça pronta para te esmagar. É nesse momento que a mente grita, o coração acelera e a alma começa a acreditar que não há saída. O pior não é o problema em si, mas a incapacidade de enxergar além dele. Esse é o verdadeiro desespero. Olhar para todos os lados e só ver inimigos, contas acumuladas, exames médicos com más notícias, traições que ferem fundo. É como estar cercado dentro de uma sala escura, sem portas, sem janelas, e acreditar que você foi deixado sozinho. Mas e se eu te dissesse que essa escuridão não é a realidade completa? E se, por trás daquilo que os olhos humanos conseguem ver, existisse uma cena completamente diferente acontecendo? O servo de Eliseu viveu exatamente isso. Em 2 Reis 6,15, ele acorda, olha para fora e vê o exército inimigo cercando a cidade. O pânico toma conta dele e suas palavras são um reflexo do nosso coração quando estamos encurralados. Ai, meu Senhor, que faremos? Ele viu o inimigo, mas não viu a proteção. Ele viu a ameaça, mas não percebeu o socorro. E é aqui que mora a promessa. Deus não te deixa à mercê do visível. Ele já colocou ao seu redor exércitos de fogo, anjos preparados, socorro invisível que só pode ser enxergado quando os olhos espirituais se abrem. Imagine a cena. O jovem servo em pânico, respirando rápido, coração disparado. E Eliseu, em contraste, calmo, sereno, firme. Enquanto um via a tragédia, o outro via o céu. E então Eliseu ora: Senhor, abre os olhos dele para que veja. 2 Reis 6,17. De repente, a realidade invisível explode diante dos olhos do servo. Montes cheios de cavalos e carros de fogo ao redor deles. Você consegue imaginar o choque? Nada do que estava do lado de fora mudou. O inimigo continuava lá. O cerco continuava, armado, mas dentro dele tudo mudou. O medo foi substituído por coragem. O desespero deu lugar à paz. É aqui que o texto corta como uma lâmina. Talvez o inimigo ainda esteja em volta de você, mas o que falta não é a vitória, é a visão. Quantas vezes você já acreditou que estava sozinho? Quantas vezes chorou porque achou que Deus não agia, quando na verdade Ele já havia cercado sua vida de proteção? A cegueira espiritual não é sobre não ter olhos, mas sobre viver como se o céu não estivesse em movimento. Hebreus 11:1 lembra: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. É isso. A fé é a prova do invisível, é a visão que atravessa o medo. E aqui está a virada. O maior perigo não é o inimigo à sua frente, mas os olhos fechados dentro de você. Porque se você só enxerga as dívidas, a doença, a traição, a derrota, então você se entrega antes mesmo da batalha começar. É como se estivesse vivendo a vida inteira no modo errado, reagindo ao que vê e esquecendo de agir pelo que Deus revela. O servo de Eliseu só respirou em paz quando viu o que já estava lá o tempo todo. E talvez seja exatamente isso que falta em você hoje. Não a ausência de problemas, mas a abertura dos olhos. Então eu te pergunto, e se Deus já estiver com os céus mobilizados ao seu favor neste exato momento? E se o exército dele já estiver ao redor da sua casa, do seu casamento, da sua saúde, mas você não consegue perceber porque ainda olha apenas com os olhos da carne? Talvez o que você chama de abandono seja apenas um convite para orar como Eliseu. Senhor, abre os meus olhos para que eu veja. Porque quando a visão espiritual se abre, nada muda por fora, mas tudo muda por dentro. O cerco continua, mas agora você sabe que não está sozinho. E essa certeza é a arma mais poderosa que alguém pode carregar. E é aqui que a história ganha um peso sombrio e necessário.
O inimigo continua à sua volta, mas a diferença está no que você enxerga. Você vai continuar olhando apenas para os soldados que te cercam, ou vai pedir a Deus a visão para perceber que há mais contigo do que contra ti. Talvez o sinal de que Deus precisa abrir a sua visão o quanto antes seja exatamente esse sufoco que você sente agora, porque o que os seus olhos não veem pode ser justamente a chave da sua sobrevivência espiritual. Você já percebeu como algumas quedas não acontecem de repente, mas começam em silêncio, em detalhes quase invisíveis? É assim que a cegueira espiritual se instala, não como um golpe brusco, mas como pequenas concessões diárias que, somadas, vão apagando a luz interior. Sansão é a prova mais trágica disso. Ele nasceu separado por Deus, carregava uma força sobrenatural e um chamado claro, mas deixou que sua visão espiritual fosse corroída, pouco a pouco, até se tornar apenas um homem guiado pelos próprios desejos. O sinal de que Deus precisa abrir a sua visão pode estar exatamente aí, quando você acha que ainda está firme, mas já não enxerga como antes. Sansão se apaixonava com os olhos, não com o discernimento. Movia-se pelo impulso, não pela direção divina. Usava o dom que carregava para satisfazer a si mesmo e não para cumprir o propósito de Deus. Quantos de nós não fazemos o mesmo? Quantas vezes confundimos bênçãos com laços, convites com armadilhas, prazeres com abismos? O problema é que a cegueira espiritual não nos paralisa. Ela nos coloca em movimento, mas para o lado errado. Sansão ainda vencia batalhas, ainda era admirado, mas já estava distante da fonte da sua visão. Essa é a ilusão mais perigosa. Acreditar que a vitória externa prova uma saúde espiritual que por dentro já está comprometida. E então surge Dalila. Palavras doces, intenções venenosas. Quantas Dalilas modernas rondam hoje a sua vida? Pode ser um relacionamento, um hábito secreto, uma distração constante, algo que parece inofensivo, mas que te desconecta do céu. Sansão brincou com o pecado, zombou do pacto e, no fim, revelou o segredo da sua força. Foi nesse instante que os filisteus o prenderam, furaram os seus olhos e o humilharam diante de todos. Juízes 16:21. E aqui vem o choque de realidade. Ele só perdeu a visão física depois que já havia perdido a espiritual. Ou seja, o que vemos acontecer por fora é sempre reflexo do que já foi perdido por dentro. Talvez você ainda esteja em pé, ainda cantando, servindo, trabalhando, mas já não enxerga com a mesma clareza de antes. Não percebe mais o perigo se aproximando, não discerne as intenções escondidas, não sente mais o peso da presença de Deus. Isso é um sinal. E quanto mais cedo você o reconhecer, mais rápido poderá clamar: Senhor, restaura os meus olhos antes que o inimigo os fure. O arrependimento é a porta da restauração, e o silêncio diante de Deus pode evitar a prisão que Sansão precisou enfrentar. Mas repare em um detalhe que a maioria ignora. Em Juízes 16:22, depois de todo o fracasso, está escrito que os cabelos da sua cabeça começaram a crescer de novo. Enquanto o mundo via um homem derrotado, Deus já via um filho arrependido. Mesmo na escuridão, cego e humilhado, Sansão voltou a enxergar por dentro. E no fim da sua vida, cumpriu o propósito que havia sido desenhado para ele desde o início. Essa é a virada que Deus quer operar em você. Abrir sua visão antes que seja tarde, para que você não precise perder tudo para perceber o que já estava se apagando. Então preste atenção. Se você sente que sua força continua, mas a clareza se foi, se os olhos da carne estão ativos, mas os da alma estão embotados, se você está cercado de Dalilas que parecem sedutoras demais para rejeitar, esse é o sinal de que Deus precisa abrir sua visão agora. Porque a queda nunca começa com a prisão, mas sempre com um coração que parou de enxergar.
Você já pensou que o milagre que você tanto pede pode começar com algo que parece errado, estranho ou até humilhante? A gente espera que Deus apareça com luz, com glória, com respostas imediatas. Mas às vezes Ele coloca barro nos nossos olhos. Foi exatamente isso que aconteceu em João 9, quando Jesus encontrou um homem cego de nascença. Ele poderia ter dito apenas uma palavra e a cura viria. Ele já tinha feito isso antes. Mas naquele dia, cuspiu no chão, fez lodo com a saliva e aplicou nos olhos do homem. Uma cena desconfortável, suja, até escandalosa. E só depois disse: vai, lava-te no tanque de Siloé. João 9, 6, 7. Você consegue imaginar o que esse homem sentiu? Já vivia à margem. Já era visto como um peso para a sociedade, já carregava o estigma da escuridão. E de repente, em vez de receber uma cura limpa, ele recebe lama nos olhos. É como se a vergonha tivesse aumentado, como se o peso fosse ainda maior. Quantos de nós não estamos nesse mesmo lugar, pedindo visão a Deus e recebendo processos dolorosos, fases confusas, situações que parecem mais castigo do que milagre? Esse é um sinal claro de que Deus está prestes a abrir a sua visão espiritual. Quando Ele usa a lama da humilhação para preparar você para ver como nunca viu. E aqui vem a virada. Aquele homem não enxergou antes de obedecer. Ele teve que caminhar com barro nos olhos, andar no escuro, obedecer sem entender. Quantas vezes Deus pede que você caminhe mesmo sem ter respostas? Quantas vezes exige fé antes de mostrar a visão? O cego só viu quando chegou ao tanque e lavou o rosto. É como se Deus estivesse dizendo: primeiro confie, depois eu mostro. Isso nos quebra por dentro, porque a carne quer controle, quer explicação, mas a fé exige rendição. Agora pense comigo. Quantos milagres você pode ter perdido por não querer carregar a lama até o tanque? Quantas vezes você abandonou o processo porque parecia vergonhoso demais? O barro não era o fim, era o início da recriação. Lembra? De Gênesis, o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. Gênesis 2, 7. Quando Jesus coloca barro nos olhos daquele homem, Ele está recriando, não apenas curando. Está mostrando que a visão espiritual não é restauração do que já existia, é criação do novo. E há um detalhe que corta como faca. Depois de ver, esse homem não foi aplaudido, mas perseguido, expulso da sinagoga, questionado pelos fariseus, colocado contra a parede. O milagre trouxe visão, mas também trouxe confronto. Nem todos suportam o que você passa a enxergar quando Deus abre os seus olhos. E talvez isso já esteja acontecendo com você. Você percebe coisas que os outros ignoram, sente pesos que os outros não sentem, enxerga batalhas que os outros não reconhecem. Isso é sinal de que a sua visão está sendo aberta. Então, não despreze a lama que hoje cobre os seus olhos. Não amaldiçoe o processo que parece humilhação. Pode ser exatamente a ferramenta que Cristo está usando para recriar a sua vida e abrir uma visão que ninguém mais terá. Porque a visão espiritual sempre começa com obediência no escuro e termina com a luz rasgando as trevas. A pergunta é: você está disposto a caminhar até o tanque, mesmo sem ver nada no caminho? Você já se sentiu como Jacó naquela noite sombria, fugindo, carregando culpa, medo e solidão, deitado no chão duro do deserto, usando uma pedra como travesseiro? É nesse cenário em que tudo parece acabado que surge um dos sinais mais fortes de que Deus precisa abrir a sua visão o quanto antes. Porque é justamente quando você se sente abandonado, esquecido e sem rumo, que o céu ergue uma escada diante de você. E essa escada liga o invisível ao visível, a terra ao céu, a sua dor ao trono de Deus. Jacó não esperava nada.
Estava exausto, manchado pelo engano contra o irmão, esmagado pelo peso das consequências. Mas em Gênesis 28:12, a Bíblia diz: "E sonhou, eis que uma escada estava posta na terra, cujo topo tocava os céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela." Imagine isso. No deserto da vergonha, ele vê uma visão que muda tudo. O que antes era apenas pedra e poeira se transforma na porta do céu. O que parecia um lugar morto se torna altar vivo. Esse é o choque de realidade. Talvez o lugar onde você está agora, que você chama de fim, seja exatamente o lugar onde Deus vai abrir sua visão. Jacó pensava estar sozinho, mas os anjos estavam em movimento. Ele acreditava que o céu estava fechado, mas o céu estava aberto. Ele carregava condenação, mas ouviu promessa: "Eu sou o Senhor. Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores." GN 28:13-15. É assim que Deus revela. Quando o coração está quebrado, ele mostra que a graça ainda flui, que a aliança não foi anulada. E aqui está a virada emocional. Quantas vezes você já deitou em travesseiros de pedra, acreditando que não havia mais chance? Quantas vezes a vergonha do passado gritou mais alto do que a esperança? Pois é nesse ponto que a visão espiritual se manifesta, não para te esmagar, mas para despertar. Jacó acorda assustado e declara: "Na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia." Gênesis 28:16. É possível que Deus esteja se movendo ao seu redor há muito tempo, mas seus olhos espirituais ainda não foram abertos para perceber. Essa escada que Jacó viu é também figura de Cristo. Em João 1:51, Jesus diz: "Vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem." Ele é a ponte, ele é a escada, ele é a revelação final de que nunca estamos sozinhos. Quando a visão espiritual se abre, você entende que até o deserto pode ser transformado em altar, que até a pedra pode ser ungida como memorial, que até o lugar da fuga pode se tornar a porta do céu. Então, se sua vida hoje parece chão duro, se seus travesseiros são pedras, não se engane. Pode ser exatamente nesse lugar que Deus erguerá a escada que liga sua dor ao eterno. O sinal de que Ele precisa abrir sua visão está no vazio que você sente, porque por trás do que parece deserto já há anjos em movimento. A questão é: você vai continuar dormindo ou vai acordar para enxergar que a presença dele já está ali, mesmo no lugar que você julgou o mais improvável? Você já olhou para a sua vida e só enxergou ruínas? Sonhos que pareciam mortos, relações que se tornaram pó, projetos que não passam de ossos espalhados pelo chão? É nessa paisagem árida que Deus nos leva, em Ezequiel 37, quando transporta o profeta a um vale cheio de ossos secos, sequíssimos, como a Bíblia faz questão de descrever. E aqui está o choque. Não era apenas um cemitério, era o retrato de algo que não tinha a menor possibilidade de vida. Quantas vezes a sua alma não se identifica com esse vale? Quantas vezes você olha ao redor e pensa: não há mais o que fazer? Esse é um dos sinais mais fortes de que Deus precisa abrir sua visão, quando tudo em você só enxerga a morte. Mas ele insiste em mostrar possibilidade de vida. Deus pergunta a Ezequiel: "Filho do homem, poderão viver estes ossos?" Êxodo 37:3. Essa pergunta não é só para o profeta, é para mim e para você. Porque diante daquilo que está acabado, o coração humano só vê impossibilidade. Mas a visão espiritual é o que confronta a lógica. Ezequiel, em humildade, responde: "Senhor Deus, tu o sabes." Ele não afirma, mas também não nega. Ele se rende à soberania de Deus. E é exatamente essa entrega que abre caminho para o impossível. Então Deus ordena: "Profetiza sobre estes ossos."
Imagine a cena, Ezequiel falando a ossos secos, pregando para cadáveres quebrados. Parece loucura, parece perda de tempo, mas enquanto ele obedece, um som começa a ecoar, um ruído, um reboliço. Os ossos se juntam, tendões aparecem, carne se forma, pele os cobre, mas ainda não há vida. Isso é um choque necessário. Nem todo movimento significa transformação completa. Às vezes vemos mudanças externas, mas o sopro do Espírito ainda não chegou. E Deus insiste, profetiza ao Espírito: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Êxodo 37:9. Só então o exército se levanta vivo, forte, numeroso. Esse é o ponto central. A visão espiritual não nega os ossos, não finge que a morte não existe, mas ela enxerga além, profetiza além, declara vida onde só existe silêncio. Você pode estar olhando para a sua família quebrada, para a sua fé quase apagada, para seu futuro em ruínas. Mas Deus te pergunta hoje: você ainda consegue ver vida aqui? Talvez a sua resposta deva ser como a de Ezequiel: Senhor, Tu o sabes, porque a palavra dele é capaz de transformar o vale inteiro. E aqui vem a virada emocional. O milagre não acontece sem a cooperação do profeta. Deus podia ter dado vida sozinho, mas escolheu alguém com olhos espirituais para liberar a palavra. Isso significa que talvez ele esteja esperando você se levantar e declarar: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Não para observar a morte, mas para chamar a vida à existência. Porque quando você enxerga além, você deixa de ser vítima do caos e se torna profeta no meio dele. O sinal de que Deus precisa abrir sua visão está exatamente nessa incapacidade de ver futuro, de enxergar esperança. Se tudo parece pó, é porque Ele quer abrir seus olhos para mostrar que ainda existe um exército escondido no vale. O que para o mundo é fim, para Deus é apenas o palco de um renascimento. A pergunta é: você vai continuar descrevendo a morte ou vai começar a profetizar vida? Você já percebeu que o pior tipo de cegueira não é a física, mas aquela que mora no coração? A cegueira que faz alguém acreditar que enxerga tudo, quando na verdade está completamente perdido. Foi isso que Jesus confrontou em João 9, quando curou um cego de nascença diante de todos. Mas os fariseus, homens religiosos, estudiosos da lei, simplesmente não conseguiram ver Deus naquela cena. Eles tinham olhos treinados para ler as Escrituras, mas não tinham sensibilidade espiritual para reconhecer o Filho de Deus. Esse é um sinal grave de que Deus precisa abrir sua visão o quanto antes. Quando o orgulho te convence de que você já sabe, já entende, já vê. E por isso, você deixa de clamar por luz. O cego curado não tinha argumentos, mas tinha um testemunho. Uma coisa sei, eu era cego, e agora vejo. João 9:25. Já os fariseus tinham discursos, mas não tinham encontro. Tinham a religião, mas não tinham revelação. Essa é a diferença entre viver de informações e viver de transformação. Quantas vezes você se pega nesse mesmo lugar, falando sobre Deus, citando versículos, cumprindo rituais, mas sem sentir a presença viva dele? É como estar cercado de luz, mas manter os olhos fechados. E aqui vem o choque de realidade. Jesus disse no fim daquela passagem: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam e os que veem se tornem cegos. João 9:39. Isso significa que a pior prisão espiritual é acreditar que você não precisa de ajuda. Quando você diz para si mesmo: eu já entendi tudo, eu já conheço a Deus, é exatamente aí que a cegueira se instala. Porque o coração orgulhoso não pede mais revelação, não busca mais intimidade, não se dobra em oração. E talvez esse seja o seu maior perigo hoje: confundir conhecimento com visão. Você pode ter a Bíblia inteira decorada, mas se não reconhece Jesus no simples,
continua cego. Pode estar dentro de uma igreja todos os domingos e ainda não perceber o Cristo vivo chamando pelo seu nome. O orgulho espiritual é silencioso, mas destrói a sensibilidade da alma. E esse é um sinal urgente. Se você não sente mais necessidade de pedir que Deus abra os seus olhos, então já começou a perder a visão espiritual. O verdadeiro quebrantamento nasce de uma confissão simples: Senhor, sem ti eu não vejo nada. É nesse clamor que os olhos se abrem. É nessa rendição que a luz atravessa o coração. E talvez você esteja exatamente nesse ponto agora. O sinal de que Deus quer abrir a sua visão é essa inquietação que você sente, essa voz interna que sussurra. Você se acostumou com a religião, mas esqueceu da revelação. E se você não parar para ouvir, pode viver o resto da vida como os fariseus, com olhos perfeitos, mas totalmente cego para a presença de Cristo. Então pergunte a si mesmo: será que eu realmente vejo ou apenas penso que vejo? Essa é a pergunta que pode salvar sua alma da escuridão do orgulho. Porque a visão espiritual não começa com certeza, começa com quebrantamento. E só quem reconhece a própria cegueira pode de fato ser curado. Você já parou para pensar que o milagre de Deus na sua vida não termina em você? A visão espiritual não é um privilégio para ser guardado, mas um chamado para se tornar voz. Foi isso que aconteceu com o homem curado em João 9. Ele começou o dia como um cego rejeitado, acostumado a mendigar nas margens da cidade, e terminou como alguém que enfrentou religiosos, testemunhou diante de multidões e declarou em alta voz: eu era cego e agora vejo. Essa é a essência da visão espiritual. Ela não se limita a mudar sua percepção. Ela transforma a sua vida em um testemunho vivo que impacta os outros. Pense no peso disso. O mesmo homem que ninguém ouvia se tornou profeta no meio da confusão. Enquanto os fariseus debatiam, ele simplesmente dizia: eu sei o que Cristo fez por mim. Você já notou que esse é o tipo de autoridade que ninguém pode contestar? Podem rir, podem duvidar, podem perseguir, mas não podem apagar a evidência. E talvez seja exatamente isso que Deus esteja tentando gerar em você. Abrir os seus olhos não apenas para que você viva em paz, mas para que sua vida se torne prova viva da ação dele. E aqui está a virada dramática. Quando você passa a ver, você também passa a incomodar. Nem todos vão aplaudir o seu novo olhar. Alguns vão se afastar, outros vão te criticar e até os mais religiosos podem se levantar contra você. Mas é nesse confronto que nasce o verdadeiro chamado. A visão espiritual não foi dada para que você viva escondido, mas para que você declare em voz firme aquilo que o céu já operou dentro de você. Esse é o sinal final. Quando Deus abre sua visão, Ele também abre sua boca. Você percebe como isso muda tudo? Antes, você era apenas mais um tentando sobreviver. Agora, você se torna alguém que carrega luz em meio à escuridão. E essa luz não é só para iluminar o seu caminho, mas para guiar outros que ainda estão tateando no escuro. O cego de nascença não ganhou apenas visão física, ganhou missão espiritual. Da mesma forma, você não é chamado apenas para enxergar os anjos ao seu redor, ou para discernir o que é invisível. Você é chamado para ser testemunha, para ser voz, para ser farol em meio às trevas. E talvez essa seja a grande pergunta que ecoa agora no seu coração. O que você fará com a visão que Deus está te dando? Vai se calar, fingir que nada mudou, ou vai declarar com ousadia que a luz de Cristo abriu seus olhos? Porque o último sinal de que Ele precisa abrir sua visão é este: quando você já não pode mais viver apenas para si, mas entende que sua história é mensagem para os outros. A visão espiritual te transforma em instrumento, em testemunha,
em profeta. E é nesse momento que você descobre: o milagre nunca terminou em você. Ele apenas começou através de você. Parabéns por ter chegado até aqui. Poucos têm a coragem e a disciplina de permanecer até o fim em uma mensagem tão profunda e desafiadora. E isso mostra que o seu coração está realmente buscando sabedoria e crescimento à luz da fé cristã. Que essa palavra tenha aberto seus olhos espirituais e fortalecido a sua caminhada com Deus. Agora, eu quero te convidar a interagir conosco. Deixe o seu comentário aqui embaixo. E se por acaso não souber o que escrever, apenas digite: "Sou grato a Deus", para que possamos saber quem ficou até o fim desta jornada. Esse simples gesto é também uma declaração de fé e gratidão. Não se esqueça de se inscrever no canal para continuar recebendo mensagens edificantes que podem transformar o seu dia a dia. E se sentir no coração, considere também se tornar membro do canal. Assim, você terá acesso a conteúdos exclusivos e ajudará essa obra a alcançar ainda mais vidas que precisam da palavra de Deus. E antes de sair, quero te lembrar que deixaremos mais 2 vídeos recomendados logo ao final desta mensagem. São reflexões cristãs que vão fortalecer ainda mais a sua fé e aprofundar o seu relacionamento com o Senhor. Que Deus abençoe a sua vida e que a paz dele esteja com você sempre.